Sucedeu no ano 10º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ele enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas por causa de muitas águas quando brotava. Todas as aves dos céus se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todas as grandes nações habitavam à sua sombra. Assim era de formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não o podiam obscurecer, as faias não igualavam os seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade, e lançarei fora. E estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão e deixá-lo, cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Todas as aves do céu habitarão sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolherão sobre os seus renovos. Para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa no meio dos filhos dos homens, com as que descem à cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto. Fiz cobrir o abismo por sua causa, e retive as suas correntes, e detiveram-se as muitas águas, e cobri-lo o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa deles desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno com os que descem à cova, e todas as árvores do Éden, a flor, o melhor do Líbano, todas as árvores que bebem água, se consolavam nas paredes mais baixas da terra. Também estes, com os que desceram ao inferno, ajuntar-se-ão, que foram traspassados à espada, assim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sombra do meio dos gentios. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandezas entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos. Jazerás como os que foram traspassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Sucedeu que no ano duodécimo mês, ao primeiro mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito. Dize-lhes: era semelhante a um filho do leão entre as nações, mas tu és como uma baleia nos mares, e rompias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e pisavas os teus rios. Assim diz o Senhor Deus: portanto, estenderei sobre ti a minha rede com reunião de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei pousar sobre ti todas as aves do céu. Fartarei de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. Regarei com o teu sangue a terra onde nadas. Até os montes e os rios se encherão de ti. E apagando-te eu, cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas ao sol. Encobrirei com uma nuvem, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes dos céus enegrecerei sobre ti, e trarei travas sobre a tua terra, diz o Senhor Deus, e afligirei os corações de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes, e farei com que muitos povos fiquem pasmados de ti, e os teus reis tremam sobremaneira, quando eu brandir a minha espada.
ante os seus rostos e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, e destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbarás mais pés de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar a terra do Egito em desolação, e ela for despojada da sua plenitude, e quando ferir a todos os que habitam nela, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que as filhas das nações farão sobre o Egito, e sobre todas as suas multidões, diz o Senhor Deus. Sucedeu que no ano do 10º ao 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que as descem à cova. A quem sobrepujas tu em formosura? Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos, a espada cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão, desde o meio do inferno, com os que a socorrem. Desceram, jazeram com os incircuncisos, mortos à espada. Ali está Assur, com toda a sua multidão. Em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles mortos, abatidos à espada. Os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com toda a sua multidão em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos à espada, desceram incircuncisos às partes mais baixas da terra. Causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. No meio dos mortos lhe puseram uma cama, e em toda a sua multidão ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que descem à cova. Foi posto no meio dos mortos. Ali estão Meseque, Tubal e toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, mortos à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. Porém não jazerão com os poderosos que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao inferno com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo das suas cabeças, e as suas iniquidades estão sobre os seus ossos, porquanto eram o terror dos fortes na terra dos viventes. Também tu serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes que com o seu poder foram postos, com os que foram mortos à espada. Esses jazem com os incircuncisos e com os que desceram à cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os mortos, envergonhados com o terror, causado pelo seu poder, e jazem circuncisos, com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram à cova. Faraó os verá, e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército mortos à espada, diz o Senhor Deus. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso jazerá, no meio dos incircuncisos, com os mortos à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo. Dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada, e o alcançar, e o seu sangue será sobre sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que está por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte.
Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerás esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requererei da tua mão. Mas se eu advertires o ímpio do seu caminho para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falais vós, dizendo, visto que todas as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois não por que razão morrerá a casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quando a impiedade do ímpio não cairá por ela no dia em que converter da sua impiedade, nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticará a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo este ímpio o penhor, indenizando o que furtou, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não terá memória contra eles. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. Convertendo-se o ímpio da sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, não é justo o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. Sucedeu que no ano 10º do nosso cativeiro, no 10º mês, ao 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade está ferida. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrira a minha boca antes que esse homem viesse ter comigo pela manhã. E abriu-se a minha boca e não fiquei mais calado. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, os moradores desse lugar deserto na terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só, e possui esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus, comeis a carne com o sangue, e levantai os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramai o sangue. Porventura possuireis a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis a abominação, e cada um contamina a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhes dirás, assim disse o Senhor Deus, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver em campo aberto o entregareis a feras, para que o devorem, e os que estiverem em lugares fortes em cavernas morrerão de pestes. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder, e os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor Deus, quando eu tornar a terra em desolação e espanto, por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes, e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, Vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, de quem tem vozes suaves e que bem tangue, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta.